de agosto de 2016. Atlético Paranaense derrota o Corinthians, que perde a liderança do Brasileirão. Quem assumiu foi o Santos, que ficou no 0-0 com o Flamengo em Cuiabá. Palmeiras visita hoje a Chapecoense e pode tomar a ponta do peixe. Balsa comanda o São Paulo pela última vez contra o Atlético Mineiro. De olho no G4, o Atlético Mineiro tem muitos problemas para enfrentar o São Paulo logo mais à noite no estádio do Morumbi. E ainda, sem cielo, mas com número recorde de participantes, natação brasileira tem missão de tentar maior número de medalhas da história no esporte. E a estreia da Seleção Brasileira de Futebol na Olimpíada. Fique com a gente, o Gazeta Esportiva volta já! Olá, boa noite! Chegou a quinta-feira e o Gazeta Esportiva começa falando do Santos, que empatou com o Flamengo em 0-0 na Arena Pantanal, em Cuiabá, e assumiu o primeiro lugar no Brasileirão. O resultado faz a equipe liderar a competição pela primeira vez depois de 10 anos. A última vez que o Peixe esteve na primeira colocação no Campeonato Brasileiro foi no dia 13 de maio de 2006. Jogo de uma dificuldade enorme, né? O Flamengo fez uma grande partida, mas nós também fizemos dentro da estratégia que o Dorival armou pra gente. Se nós considerarmos que o Santos jogou sem 5 jogadores, e não são 5 jogadores quaisquer, são 5 jogadores de seleção brasileira. A gente acreditava que o Santos vinha numa proposta um pouco mais defensiva, então a gente optou por abrir o jogo, desde o início explorar o lado do campo, tentar fazer as triangulações, as ultrapassagens por ali, e vinha dando certo. Eu acho que deu certo, a gente conseguiu bastante jogada de linha de fundo. Hoje o miolo de zaga do Santos esteve muito bem nesses confrontos, a gente não conseguiu ser feliz ali nesse último passe, nessa última bola para dentro da área. E, infelizmente, o gol não saiu. Claro que o mando sendo em casa seria importante a vitória. A gente sabe que a vitória em casa é fundamental. Mas, pela circunstância, um ponto também não pode desvalorizar um confronto direto, né, como a gente sabia, pela dificuldade também, pela qualidade do adversário. Acho que os atletas colocaram em campo tudo aquilo que foi pedido, então essa aí é a nossa maior felicidade. Os atletas se doaram o tempo todo. Temos um jogo dificílimo no sábado contra o Atlético Paranaense, que venceu hoje o Corinthians, então vem motivado por essa vitória, e a gente tem que fazer o máximo para tentar conseguir esses 3 pontos e definitivamente entrar no G4, terminar o turno na zona de classificação para a Libertadores. Eu só tenho que enaltecer, eu só tenho que agradecer a postura que esses jogadores tiveram, a valorização de um resultado importante e um ponto que pode ser decisivo ali na frente, desde que tenhamos a mesma competência para nos mantermos na posição que estamos. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Dorival está sendo sensato. Obviamente, se o jogo fosse na Vila Belmiro, o Santos teria maiores possibilidades. Pelas circunstâncias, o número de desfalques, o Santos conseguiu um belo resultado. Está aí. Verdade que o Corinthians perdeu para o Atlético e só por isso o Santos é líder. Mas é líder. E de repente, se o Grêmio não venceu hoje, se o Palmeiras não venceu hoje, o Santos vai terminar a rodada líder. Quem em sã consciência apostava no Santos líder do campeonato? O Dorival está fazendo, sabe, de um limão uma limonada para um batalhão, meu caro Oscar Roberto Godoy. Boa noite. Boa noite, Celso, Michele. Boa noite para você. Boa noite. Para você que está de olho na Gazeta, porque eu também estou de olho em você. Olha, e não é fácil realmente. 5 desfalques, como tem o Santos, e ainda continuar jogando um bom futebol, embora ontem o Flamengo tenha merecido a vitória pelo que produziu, mas foi incompetente. Teria que ter feito um gol. Se o Vanderlei pegou muito, se a dupla de zaga Luiz Felipe e o Gustavo Henrique jogaram muito, méritos deles. A função deles é evitar o gol, mas faltou competência ao Flamengo para ter feito o gol, certo? Então, o Santos ocupa a posição de liderança momentânea do campeonato com méritos. E eu não entendi nada do que você falou no meu ouvido. Alexandre Silvestre agora. Então Godoy, fala vamos lá, melhor. Vamos falar com o Silvestre. Bota o Silvestre na
telinha, João Batista. Não é o Silvestre na telinha, Michele. Desembarque da delegação de São Paulo nesse momento aqui no estádio do Morumbi para o jogo das 7h30. André Jardine está aqui, vou conversar com o André um pouquinho. Por gentileza, não pode agora, André? O André Jardine vai assumir o comando do São Paulo interinamente junto com o Pintado a partir de amanhã. O Balsa se despede hoje do São Paulo para assumir a seleção da Argentina. Médico do São Paulo, integrantes da comissão técnica desembarcando, o Caramelo, jogador lateral direito reserva, e outros colegas dele aqui chegando para o jogo desta noite, o Buffarini, que vai estrear na lateral direita. Maicon, dá para falar um pouquinho? Não. Tá com fone de ouvido. Ninguém vai falar hoje aqui na chegada. O São Paulo precisa melhorar a pontuação no Campeonato Brasileiro. Repito, terá a estreia do Buffarini na lateral direita, a volta do Mena à lateral esquerda, o Wesley fazendo a função do Cueva na articulação no meio de campo, porque tanto o Bruno quanto o Cueva estão suspensos, e o Chaves de centroavante, o Gilberto, continua machucado, entregue ao departamento médico. Enquanto os jogadores desembarcam... Kelvin, por gentileza, rapidinho. Eu não vou ficar aqui tomando ignorada, então vamos rapidamente ver como é que foi o treinamento do São Paulo na véspera desse jogo. A reportagem é do Adriano Dolfi. De saída para a seleção argentina, o técnico Paton Baus afirmou que não acredita que esta mudança trará problemas ao São Paulo. Citou também que os jogadores indicados por ele e contratados pela diretoria já eram um sonho antigo do clube, caso principalmente de Buffarini. O lateral já tem o nome no bid e fará a estreia com a camisa do tricolor nesta quinta-feira. Precisando dos 3 pontos, atenção total em relação ao adversário, o Atlético Mineiro, em ascensão no Campeonato Brasileiro. Fizemos o último treino e eu acho que mais uma motivação é o último jogo sendo dirigido pelo Balsa, né? Então esperamos que a gente possa dar essa vitória para ele de despedida, né? Porque ele foi uma pessoa importante esse ano, mas lógico que temos que tomar cuidado com a equipe do Atlético. Eles têm um poder ofensivo muito forte e a gente já trabalhou, já treinou em cima disso essa semana. São Paulo não vence há 3 jogos no Campeonato Brasileiro. A equipe do Atlético Mineiro vem de vitórias importantes contra o Palmeiras fora de casa, depois bateu o Santa Cruz por goleada. Se vencer hoje a equipe do São Paulo, o Atlético Mineiro, que já está na casa, encosta no atual líder Santos. A equipe vem crescendo na competição, melhorou principalmente o sistema defensivo. Nos últimos 9 jogos, reduziu pela metade os gols sofridos e tem um ataque poderoso. O técnico Marcelo Oliveira traz algumas dúvidas. Na lateral direita, por exemplo, o Marcos Rocha não jogará. Quem será o substituto do Marcos Rocha? E no ataque, 3 atacantes, Robinho, junto com o Prato, com o Fred, ou o Prato começa no banco com mais um homem entrando no meio de campo. O Osmar Garrafa fez um auê no aeroporto aqui em São Paulo ontem, no desembarque do Galo. Vamos ver. Depois de um início muito ruim de Campeonato Brasileiro, o Atlético vem se recuperando na competição. A equipe já está de olho no G4, vem de 3 vitórias consecutivas. E é com esse ânimo que o time do técnico Marcelo Oliveira chegou a São Paulo para enfrentar o Tricolor logo mais à noite no estádio do Morumbi. Nosso intuito é chegar entre os 4, terminar o primeiro turno entre os 4 primeiros, poder lá na frente brigar pelo título. A gente vem numa boa sequência de 3 vitórias. Sabemos que o jogo aqui contra o São Paulo vai ser um jogo difícil, mas temos total capacidade de chegar e vencer a partida também. A que se deve esse crescimento da equipe nesse momento? Se deve o grupo todo, né? O companheirismo, a alegria, o dia a dia. Com as vitórias o grupo fica confiante, os jogadores estão felizes, né? E o mais importante é que a gente tá focado nesse rumo ao G4 e não sair nunca mais para brigar pelo título. O time para logo mais não está oficialmente escalado pelo técnico Marcelo Oliveira. Ele tem problemas. Marcos Rocha está de fora, o Casares também não joga, o Leandro Donizete também não viajou com a delegação. São jogadores que estão suspensos e também entregues ao departamento médico. Além disso, a dúvida do técnico do Atlético Mineiro está no sistema de jogo. Se vai jogar com 3 volantes ou então com 2 meias. Mas tudo isso só será definido momentos antes da partida no estádio do Morumbi.
Do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Para a seleção da Argentina e nós temos que conviver com essa realidade. Vamos ouvir aqui o presidente do São Paulo ao vivo no Gazeta Esportiva falando a respeito do treinador que por enquanto está indefinido. Treinar? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Agora, isso não pode ser avaliado simplesmente num momento em que o mercado esteja assim ofertado ou escasso, que como é o caso, o momento não é propício nem para qualquer aventura com um treinador estrangeiro, porque não teria oportunidade de se ambientar, de trabalhar com tranquilidade, como também qualquer treinador brasileiro hoje, os grandes treinadores brasileiros hoje estão empregados, então tudo isso torna as coisas difíceis. Vai ter uma cláusula que não pode sair para seleção nenhuma? O São Paulo parece que anda valorizando os técnicos, né? Então eles estão indo para seleções aí importantes, como são esses casos. Mas a gente não tem assim uma regra absoluta, uma garantia que como as coisas vão acontecer. Por isso a gente faz com serenidade, com tranquilidade, procurando errar o mínimo possível. Quantos nomes o São Paulo trabalha? Vamos dar um passinho para trás agora, Giovani, meu câmera, por favor, sair desse bolo. Já ficou claro que o Leco não vai dizer o nome do novo técnico. Uma coisa é certa, aqueles apaixonados pelo Luxemburgo, esqueçam a chance zero de Luxemburgo ser o técnico do São Paulo. Foi o que uma fonte ligada ao tricolor me revelou há instantes aqui no Morumbi. Por enquanto, São Paulo segue sem o técnico, o Balsa se despede hoje à noite e o André Jardine, numa dupla com o Pintado, irá comandar a equipe a partir de então, já no jogo do final de semana. Michele, amigos e amigas. Muito obrigada, Alexandre Silvestre, por todas as informações. Celso Cardoso, boa noite para você. Boa noite. Difícil a situação aí de São Paulo, hein, contra o Atlético Mineiro ou não? Difícil, claro que é difícil. Primeiro pela qualidade do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é time que vai brigar pelo título. Começou mal o campeonato, mas já engrenou uma sequência de vitórias, já está aí pertinho do G4 e vai, não tenho a menor dúvida que vai brigar pelo título com o Grêmio, com o Corinthians e com o Palmeiras e com o Santos também, né? Não vão tirar o Santos dessa briga não, porque já mostrou que tem força. Agora, o São Paulo está valorizando demais os técnicos. O que o São Paulo ganhou? São técnicos bons, o Osório recebeu a proposta do México, mas se sentiu tentado a aceitar justamente porque havia uma ingerência no trabalho dele. E o Balsa teve como um grande mérito levar o São Paulo às semifinais de uma Libertadores da América, quando a diretoria de São Paulo fez, poxa vida, desmanchou o time, vendeu um monte de jogador, agora mesmo deixou sair um monte de atleta, o Ganso, tudo mais. Vai ter que correr atrás de um técnico. O Luxemburgo, apesar de nos últimos tempos não ter feito bons trabalhos, pela experiência que tem, mereceria uma chance sim. O próprio Vanderlei Luxemburgo, o próprio Abel Braga. Vamos ver o que o São Paulo vai apresentar até domingo, né, como um novo treinador. Godoy, sobre o São Paulo e depois a gente queria que você concluísse sobre o Santos. Sobre o São Paulo, não dá. Depois do que o São Paulo fez contra o Atlético Nacional no segundo jogo lá, não pode menosprezar o trabalho e a competência do Balsa. Mas hoje o São Paulo vai ter que jogar muito para não tomar um chocolate do Atlético Mineiro. Mas jogar muito, mas muito para não tomar um chocolate. Porque o Atlético Mineiro se dá o luxo de não ter esses jogadores que o Silvestre citou, que o Garrafa citou. Mas o ambiente está muito bom, tem bons jogadores lá e se a vaidade não atrapalhar, o Atlético Mineiro é um seríssimo candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Em relação ao jogo do Santos, para mim não foi pênalti no último lance do jogo, quando o Fernandinho cabeceou a bola bate no antebraço do Caju. Para mim não foi pênalti, acertou a arbitragem. E o Santos está superando essas ausências todas e jogando, inclusive, fora da Vila Belmiro, como foi ontem. Foi um sufoco, mas não perdeu e momentaneamente é líder do Campeonato Brasileiro. Tá certo. Godoy, a nossa enquete de hoje do site gazetesportiva.com é a seguinte: o Santos vai conseguir se manter na ponta da tabela nessa rodada? O que você e o Celso acham? Lembrando que o Grêmio recebe o Santa Cruz em Porto Alegre e o Palmeiras visita a Chapecoense. Os dois podem ultrapassar o Peixe. Para mim, o Grêmio vai ser o novo líder do campeonato.
Tem um jogo fácil. Porto Alegre, Santa Cruz, não tem o que questionar. Grêmio. E aí, Godoy? Eu acho que o Grêmio vence e o Palmeiras não vence. Grêmio vence e Palmeiras não vence. Muito bem, a gente quer saber a sua opinião. Resultado no final do programa de hoje. É só acessar o site gazetesportiva.com. O Corinthians, bem que tentou, perdeu diversas chances de gols e acabou sendo derrotado pelo Atlético Paranaense por 2-0. O destaque da partida ficou por conta do gordinho Walter, que marcou os 2 gols que tiraram a liderança do Timão no Brasileirão. Na Arena da Baixada, Walter dominou dentro da área e encheu o pé para fazer Atlético Paranaense 1, Corinthians 0. O próprio Walter marcou o segundo do Furacão, agora aproveitando o passe de Lucas Fernandes. E ficou nisso, Atlético Paranaense 2, Corinthians 0. Quem saísse na frente, com toda certeza desequilibraria o jogo. E nós tivemos chance para isso, voltamos melhores, porque no primeiro tempo estávamos errando muito passe, a gente demorou um pouquinho a se adaptar ao campo. Acho que no primeiro tempo deveu-se a isso os erros que nós tivemos de passe. No segundo tempo não, aí já estávamos bem, voltamos bem, controlando o jogo, chegando. E o Atlético sem muitas opções e criando chances para poder fazer o gol. Então tomamos um gol, aí o jogo muda e tivemos que arriscar e atacar. Tomamos o segundo no contra-ataque. Jogar lá em Curitiba não é fácil. 27 mil pessoas na Arena da Baixada, lutando, estádio, cantando o tempo todo. O Atlético Paranaense foi melhor que o Corinthians no primeiro tempo, só que não criou muitas oportunidades. Aí no segundo tempo, quando o Corinthians estava melhor, o Walter ele é gordinho. Ele não tem o perfil de jogador profissional. Você olha, vai pegar a bola, você vê lá, tem as sobras da barriga ali. Sabe? Só que, apesar de não estar na plena forma, ele é um cara que ele sabe muito bem o que faz com a bola. Ele é preciso, sabe? É implacável. E nas 2 vezes que ele esteve de frente para o gol com o Cássio, ele não perdoou, marcou. Isso que importa. Né? O Ronaldo mesmo também, gordinho no Corinthians, levou o Corinthians a título, fez a diferença. Quer dizer, então tem algumas situações que você pode até rever no futebol. Tem muito cara que está em forma, mas é ruim de bola para chuchu. Outros jogadores que nem estão na plena forma, deveriam estar por uma questão de profissionalismo, mas ainda assim são decisivos, né? O caso do Walter fez a diferença. O Corinthians não jogou mal, não tem que baixar a cabeça, não. Continua na briga. Como é que é? O Corinthians não jogou mal, não tem que baixar a cabeça, continua na briga. Tá bom. Continua jogando essa bolinha que ele jogou contra o Atlético Paranaense, que vai ver o que vai acontecer. Tem jogador lá que está enganando pra caramba, e a torcida, qualquer resultado negativo, pega no pé do Cristóvão. Tem que pegar no pé do Giovanni Augusto, desse Guilherme, do Romero não, porque o Romero é aquilo lá, mas Luciano, Marlone, tem que pegar no pé desses caras, não é do técnico não, esses caras não estão jogando nada, e a torcida qualquer coisinha, porque esse técnico é esse técnico não, põe esses jogadores para jogar, esses jogadores é que tem que jogar, produzir mais. O que eles estão jogando? Pensa aí o corintiano, pensa aí o Adriano aí de promissão, na festa do peão aí, pensa aí, o que esses caras do Corinthians estão jogando? Aí a culpa é do treinador? Não estão jogando nada. Bom, mais 2 partidas movimentaram a 18ª rodada do Brasileirão. O Vitória venceu o Coritiba em Feira de Santana e o Sport empatou com o América Mineiro no Recife. Veja os gols. Em Feira de Santana, o Vitória venceu o Coritiba e se afastou da zona do rebaixamento. A equipe do Paraná até abriu o placar com Rafael Veiga. Mas a partir daí só deu vitória. Juninho marcou contra e deixou tudo igual, 1-1. A 3 minutos do fim, Marinho apareceu para fazer o segundo do time baiano. E já nos acréscimos, Chiesa fechou o placar. Vitória 3, Coritiba 1. Na Ilha do Retiro, o América Mineiro por pouco não conseguiu um excelente resultado contra o Sport. O gol de Danilo Barcelos garantiu os 3 pontos ao Coelho. Só que aos 47 minutos, Marque Gonzalez usou a cabeça para salvar o time da casa da derrota. E ficou nisso, 1-1 placar final.
O Santos é o líder do campeonato, mas pode ser ultrapassado hoje por Grêmio ou Palmeiras. Para o Verdão retomar a ponta, vai ter que vencer a Chapecoense na Arena Condá, onde o time paulista nunca pontuou. Veja como foi o único treino que o Palmeiras fez em Santa Catarina. Para fugir da nuvem negra que anda rondando a academia, o Palmeiras antecipou para terça-feira a viagem a Chapecó, onde enfrenta logo mais às 9h30 a Chapecoense pela 18ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o último treino foi realizado no interior catarinense e manteve o clima descontraído visto na Barra Funda pouco antes do embarque. Mas como o Alviverde precisa quebrar o tabu de nunca ter vencido na Arena Condá para retomar a liderança e faturar o título simbólico do primeiro turno do campeonato, os jogadores não ficaram apenas na roda de bobinho e no rachão. Teve muito trabalho de finalização para furar a retranca do adversário. Cuca não adiantou o time, mas Dudu e Cleiton Xavier podem aparecer no time titular. Ao final do dia, foi a vez da torcida palmeirense fazer a festa. Eu sempre faço questão que, quando a gente sai jogar fora de São Paulo, a gente tratar bem o torcedor, né? Ser simpático, a gente ir acumulando cada vez mais energia positiva e sempre cativando o torcedor do interior, né? Então, hoje a gente abriu o portão para eles e depois do treino fomos assinar as bandeiras, as camisas, dar um autógrafo. Você fala tanto de selfie, olha lá o Cuca fazendo uma selfie lá. Tá tal. certinho, tem que fazer mesmo, tem que tratar o torcedor com carinho, mas não é só o torcedor do interior do Paraná, de Santa Catarina, de Pernambuco, da Bahia, o torcedor daqui de São Paulo, porque aqui na Barra Funda vem muita gente do interior também, e deve ser bem tratado, não ficar barrado lá do lado de fora, sem poder entrar, sem poder ter o contato com os jogadores. Então tem que tratar bem sim, porque é graças a esse sentimento ainda que existe e que alimenta a torcida e torcedores que conseguem essa fidelidade para o clube, para que sustentem alguns marajás do futebol aí que ganham muito e jogam muito pouco. Palmeiras e Corinthians lideravam o campeonato, Palmeiras líder, Corinthians vice-líder. Mas as últimas duas rodadas foram cruéis para Palmeiras e Corinthians. O Corinthians ainda venceu o Inter lá em Porto Alegre, perdeu para o Atlético. Ganhou 3 pontos de 6 possíveis. O Palmeiras perdeu 6 pontos. Perdeu para o Atlético Mineiro em casa, perdeu para o Botafogo fora. E ainda tem a Chapecoense, quer dizer que, convenhamos... Ganhar lá é bem difícil. É difícil, o Corinthians ganhou lá, é verdade, mas não é fácil não. A Chapecoense aqui complicou para o São Paulo, abriu 2-0. Poderia até ter feito mais, depois ficou administrando o resultado. E quando tomou 2-2, foi para cima e quase teve 2 oportunidades de marcar. Não fosse o Denis, teria vencido o São Paulo em pleno Morumbi. Então o Palmeiras vai ter que jogar bola. Precisou da ajuda da arbitragem, né? O São Paulo, para não perder. É verdade. Aquele pênalti que foi marcado é uma vergonha a favor do São Paulo. Agora, o Chapecoense hoje, em casa, está menos forte, menos temido do que foi no passado, principalmente recentemente com o Guto Ferreira. Com o Caio, o time tem um outro estilo de jogar, mas a bolinha que o Palmeiras jogou contra o Botafogo, sei não, hein? Porco na banguela, ó. Eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal no YouTube. Nossas redes sociais bombando. youtube.com/Gazeta Esportiva. Lá no youtube.com/Gazeta Esportiva, você vai conferir vídeos exclusivos e você vai conferir o nosso programa completo todos os dias, tá bom? Dá uma passadinha lá. E agora é hora da nossa contagem regressiva, porque tá chegando ao fim, né? No sábado começam as disputas da natação e em 2016 o Brasil terá a maior delegação do esporte em todos os tempos nos Jogos Olímpicos. A repórter Marina Paniza conversou com alguns dos destaques do time brasileiro da natação, que mescla nomes conhecidos e novatos e terá a ajuda da tecnologia nas disputas. Falta pouco para os nadadores brasileiros caírem na água nas Olimpíadas 2016.
A ansiedade é ainda maior porque essas águas vão estar em território brasileiro. É muito bom estar em casa, você poder contar com a torcida. Acho que vai ser uma coisa muito acolhedora e que vai tranquilizar a gente. Na hora que a gente entrar lá na piscina, falar o nosso nome e a gente sentir que a torcida tá com a gente, é um incentivo a mais para dar aquela abraçada e chegar na frente. A pressão sempre existe, né? Até mesmo no treinamento, esses tiros que a gente faz agora, a gente mesmo se coloca a pressão. Logicamente tem a pressão da torcida, tem a pressão da mídia, tudo em cima, mas a gente tem que ficar tranquilo, afinal a gente está em casa, né? A torcida vai estar a nosso favor, com toda certeza. As Olimpíadas do Rio vão contar com nadadores experientes. A pernambucana Joana Maranhão disputará sua 4ª edição de Jogos Olímpicos. Guilherme Guido é outro que chegará ao Rio bem mais preparado. A experiência está contando bastante e eu venho numa ascensão muito grande dentro dos meus tempos, né? Eu bati o recorde agora depois de 6 anos. Então, acho que a experiência está contando bastante. É mais conhecer seu corpo mesmo. Hoje eu conheço meu corpo muito melhor do que há 10 anos atrás, então vou usar isso a meu favor, com certeza. Quem também chega motivado é Thiago Pereira. O nadador de 30 anos participará de sua 4ª Olimpíada com uma medalha de prata na bagagem, conquistada em Londres em 2012. É lógico que a gente espera estar conquistando mais uma medalha. Uma das coisas que Londres me tirou um grande peso foi ter conquistado essa medalha olímpica, o que eu falo para todo mundo, pelo motivo de ter realizado um sonho de criança, né? Esse sonho olímpico já veio desde moleque, então é uma coisa que eu conquistei, né? Já está em casa, ninguém mais me tira. Em 2016, Thiago Pereira tentará conquistar a tão sonhada medalha de ouro nos 200 metros medley. Ao lado de Henrique Rodrigues, ele disputará essa prova com ninguém menos que o americano Michael Phelps. Mas será que Phelps ainda assusta? O Phelps não é mais o mesmo, né? Já começa por aí. Ele agora tem uma prioridade diferente, que é o filho dele. Então, eu vejo ele como um atleta comum, novamente. Ele nunca vai deixar de ser, né? É o maior atleta olímpico, o que eu sempre falo, é uma honra, né? Estar competindo com ele todos esses anos. Logicamente, ele está focado, está muito concentrado, igual a gente também está, mas ele é um ser humano comum como qualquer outro e já foi provado que ele pode ser batido. As finais da natação nos Jogos Olímpicos do Rio começam apenas às 10 horas da noite. Por este motivo, a comissão técnica, junto com o Instituto do Sono, está utilizando uma experiência inédita na preparação da seleção. Os atletas devem usar óculos especiais que emitem luz nos olhos e servem para modificar o relógio biológico do nadador. Tudo para substituir a calma da hora do sono pela agitação da busca por medalhas. Está atrasando o nosso organismo 3 horas, então todo dia quando a gente vem para cá, que fica por volta das 7, 8 horas, a gente coloca esse óculos por meia hora, que ajuda o nosso organismo realmente se estender por mais 3 horas, já que por volta das 7 horas o nosso organismo, o metabolismo começa a cair. Fico imaginando a gente vindo para cá dentro do ônibus, todo mundo com óculos e o pessoal de fora vendo, né? Uma coisa engraçada, esses bando de louco, o que eles estão fazendo, né? A natação é um esporte onde muitas das coisas são definidas em centésimos, né? 1 centésimo às vezes te coloca ou te tira de uma final, te coloca ou te tira de um pódio. Então, por que não, né? O momento da natação brasileira nunca foi tão bom. O Brasil terá 33 nadadores representando o país no Rio de Janeiro, 22 homens e 11 mulheres. A natação vem evoluindo muito, principalmente a feminina, né? Que há anos atrás a gente não tinha nem revezamentos classificados para as Olimpíadas. E eu acho isso muito bom, assim, quanto mais gente, um apoia o outro, um vai dando força e a gente vai ocupando o nosso espaço, né? Eu espero que outros tenham a sensação de conquistar uma medalha olímpica, de conquistar um pódio olímpico. É uma coisa que eu tenho para mim. Eu sei o quanto a minha medalha é importante, o quanto eu demorei para conquistar ela. Foram 3 Jogos Olímpicos até eu conquistar finalmente ela. Mas o que eu falo pro pessoal é que foi a melhor sensação do mundo e continua sendo, né? A hora está chegando e a natação brasileira está preparada para ouvir este som nas piscinas cariocas. Bela reportagem, Marina Paniza, muito bacana mesmo. E a gente está torcendo pela natação do Brasil. E a estreia da seleção brasileira masculina de futebol na Olimpíada não foi nada boa, viu? Abusando da individualidade, dos passes errados e mesmo jogando com um a mais durante quase toda a segunda etapa, o Brasil não conseguiu furar a retranca da África do Sul, ficou no 0-0. O time do técnico Rogério Micali volta a campo no próximo domingo, novamente no Mané Garrincha, para enfrentar aí o Iraque. E aí, Celso, a África do Sul era tão difícil assim?
Bom, E com 1 a menos? Tá na hora do Brasil baixar um pouco a bola. Já passou a seleção brasileira, eu falei isso ontem por causa de um depoimento do Gabriel Jesus. Ele é bom de bola, tal, mas ainda existe essa coisa que o Brasil é melhor que os outros, é superior, que joga em casa, vai atropelar. Supra-sumo. Primeiro lugar, se não tiver humildade e perceber que tem que ter sentido de coletivo, de conjunto, as coisas não vão. A molecada continua achando que elas têm que sair baixando a cabeça, driblando todo mundo e achando que vai resolver sozinho. E cada um quer ser o dono da bola, o Gabigol, o senhor Neymar, que também voltou a não jogar nada. O Neymar tem qualidade. Seria um louco dizer que o Neymar não tem qualidade. Só que na seleção brasileira, ele nunca foi nem sombra daquilo que se espera dele. Essa é a realidade. Então, está na hora de focar na seleção, sim. Se é que é importante. Se não, pede dispensa, vai fazer outra coisa e faz festa uma atrás da outra. A seleção não jogou bem. Teve um jogador a mais a maior parte do tempo. Toda hora jogando querendo driblar, resolver tudo sozinho. Sabe? A África do Sul, quando tinha posse de bola, tocava em velocidade e bola de pé em pé. Quer dizer, África do Sul. Então, aí, porque o Gabigol deve ir para o Juventus de Turim, o Gabriel Jesus vai para o Manchester City. Olha que dos três foi o melhor. O Neymar já está no Barcelona, na expectativa de ser o melhor do mundo. E a gente vive de novo na expectativa de que um ídolo, um grande jogador, faça diferença como já fez no passado Ronaldo, como já fez no passado Ronaldinho, como já fez no passado Romário, só que Rivaldo, Kaká, só que era uma época em que você tinha praticamente eles jogando juntos. Você tinha com o Ronaldinho Gaúcho, com o Ronaldo Fenômeno, com o Rivaldo, com o Kaká. Hoje é um só. E duas promessas. Mas é um só que não tá e duas promessas bem. que ainda não dá para você comparar. Não me ilude. É que existe essa coisa, sabe? Pachecona, Brasil, vamos apoiar o Brasil. Eu, sinceramente, na condição de analista, de crítico, eu tenho que manter um distanciamento crítico. E, para mim, a seleção nunca me iludiu e também não vai me iludir agora. não me surpreende esse 0-0 na estrada. Tá? Na estrada, não. Na estreia. Godoy. Foi decepcionante. A estreia é decepcionante pela expectativa que se criou. Mas aí deu para sentir no campo hoje que a individualidade vai atrapalhar. Pode até levar a uma vitória, mas vai atrapalhar. Se não jogarem coletivamente, a individualidade vai atrapalhar. Um vai matar o outro. A melhor oportunidade de gol que nós tivemos hoje, o Gabriel Jesus errou e estava impedido. Com a ajuda da arbitragem, nós ainda erramos o gol. Ele tentou fazer, conseguiu o mais difícil, foi acertar a trave. Se ele toca para o Gabriel poderia ter feito o gol. Então a individualidade vai matar. Neymar está fora de forma ainda, vai demorar. Para vocês terem noção de quem não assistiu o jogo, de como está a situação, de como é a situação de jogar em casa, com o peso da obrigação de vencer o jogo e ganhar a medalha de ouro. Gabriel teve cãibra, o jogador está em forma, está em plena temporada, teve cãibra, entendeu? Vai ser, se continuar da maneira que jogou hoje, a estreia tem todos os detalhes de peso de uma estreia, mas se jogar da maneira que jogou hoje, cada um querendo resolver para se consagrar, e lentamente, do jeito que jogou, vai ter dificuldade para se classificar. E a arbitragem vai precisar ajudar muito. Hoje, os jogadores da África do Sul deram motivos. Mas o impedimento, bandeirinha, vai. E os caras acertaram atrás. Sabe o que mais me incomoda, para ser bem sincero? É empáfia. Sabe, é essa soberba, essa postura de nós somos os bons. Tem que parar com isso há muito tempo. Eles podiam aprender um pouco com as meninas do futebol, né? Mas elas têm que camelar, elas têm que ralar para ter um espaço. Elas só aparecem agora nos Jogos Olímpicos. Só agora. Isso, e só aparecem porque elas são competentes e chega uma final olímpica e todo mundo olha para o futebol feminino. Nossa, as meninas, as talentosas, que vão lembrar que não tem calendário, que cada uma joga no lugar do mundo para poder sobreviver. Os times aqui não apoiam, não bancam. Sabe, tem que parar com essa empáfia, enquanto o Brasil não mudar a postura, nem parece que levamos uma chacoalhada de 7-1 da Alemanha,
e fomos eliminados numa semifinal de Copa do Mundo. Nem parece que o Brasil não tem um jogador eleito melhor do mundo desde 2007. Desde 2007. Há quanto tempo você não tem um jogador brasileiro finalista dos melhores do mundo? Foi o Neymar, agora, esse ano que passou. Quer dizer, então está na hora de baixar a bola e mudar realmente o espírito. Perceber que o Brasil não está na zona de classificação para a Copa do Mundo da Rússia. Então, se não houver essa consciência de que existe a necessidade de fazer prevalecer o conjunto e não mais as individualidades, a coisa não vai fluir. Todo mundo joga para si. Aliás, é um mal do brasileiro de maneira geral. Todo mundo olha para o próprio umbigo em vez de olhar para o coletivo. Então é um que está pensando que vai jogar em tal lugar, outro que vai jogar em tal lugar, que vai acontecer, que vai ser melhor do mundo. E aí, sozinho, ninguém pode ganhar eventualmente. Eventualmente, o Neymar pode fazer uma bela jogada, driblar 5, 6, marcar um golaço e o Brasil vencer. Tá, e aí? Agora, quem tem que pensar nisso são os dirigentes da CBF, o técnico da seleção brasileira. Bom, que o aí Tite tem é que dar um especialista em conjunto, sim. né, Celso? É que agora a gente está falando da seleção pré-olímpica. Está na hora do técnico chegar, não ficar passando a mão na cabeça, não. Gabigol, você não passou a bola, tem que parar de ser fominha, tem que servir o companheiro em melhor condição. Para quem está assistindo, parece até que existe um ciúminho. O Gabigol não quer consagrar o Gabriel Jesus, o Neymar é o mais experiente, é o capitão, tem que decidir, sabe? Então, uma hora a vaidade tem que ficar de lado e os interesses de um grupo têm que prevalecer. Ou eu estou sendo muito chato e muito... ranzinza. Chato e ranzinza. Você não concorda comigo, não? Mais verdadeiro. Bom. Bom, nos outros jogos desta quinta-feira, pelo grupo do Brasil, Iraque e Dinamarca ficaram no 0-0. Pelo grupo D, no Rio de Janeiro, Honduras bateu a Argélia 3-2. Na Fonte Nova, em Salvador, México e Alemanha vão empatando 2-2. Neste momento, Portugal enfrenta a Argentina no Estádio Olímpico do Rio e o placar está em 0-0. Se você me permite, a Argélia, o goleirão entregou a seleção africana. Vou falar uma coisa pra você. Era para a Argélia ter vencido o jogo. A goleira da Austrália, se eu não me engano, ontem também. Né? E esse goleirão, eles devem treinar juntos. Eles treinam juntos. Eles treinam juntos. Ou comeram a mesma coisa. Eles treinam juntos. Eles treinam ou tomaram a mesma coisa. Eles treinam juntos. O goleirão ficou pendurado na trave. Você quer pendurar? Vai fazer ginástica. Pendura nas argolas. Só pendura no trapézio. Só faltou um raciocínio em relação à seleção masculina, Michele. Oi. Falava de baixar a bola, porque também está muito essa coisa, a seleção de ouro, os jogadores vão fazer a diferença. Empatou com a África do Sul. Você tem uma Argentina que é sempre difícil, você tem uma Alemanha que vem com um time B, mas é entrosado, taticamente bem montado. Quer dizer, então, sabe, um México que já ganhou. Então, baixa a bola um pouquinho, joga com humildade, faz o feijão com arroz bem feito, tá bom demais. Uma das grandes questões em relação aos Jogos Olímpicos é o legado que eles deixarão para o Brasil, tanto em termos de estrutura, quanto em evolução no esporte do país. Esse foi um dos assuntos abordados por medalhistas em um evento em São Paulo. Veja na reportagem do Felipe Sboril. Quando se pensa em esporte olímpico, logo vem à cabeça as conquistas que o Brasil teve. Ainda mais agora, quando o país veste o verde e amarelo e sonha sempre com o lugar mais alto do pódio. Só que antes de chegar até lá, tem muito trabalho que precisa ser feito. E por aqui ainda é deixado de lado. Que o esporte seja encarado como uma grande ferramenta educacional. Que uma medalha olímpica simboliza a dedicação de uma vida. E que essa medalha olímpica é tão difícil de você conquistar. O que a gente tem que entender, nós brasileiros, que ela não começa num ciclo olímpico. Não começa em 2 ciclos olímpicos, 8 anos. Ela começa lá na escola, na primeira infância, pelas mãos dos professores. O grande exemplo disso são os atletas que batalham nem que for apenas para participar. Rosinha dos Santos, arremessadora de peso, teve que vencer as dificuldades impostas pela vida, pela modalidade e depois por um câncer. Tudo superado para que a atleta de 42 anos possa integrar o time do Brasil nos Jogos Paralímpicos. Se eu falar que não estou visando medalha, eu vou estar mentindo, porque todos os atletas vão estar visando medalha. Mas assim, estou mais tranquila, estou treinando e eu quero entrar naquela vila com alegria.
quero competir com alegria e que essa alegria me traga uma medalha, que eu coloque a medalha no peito, seja ela ouro, prata ou bronze, pouco importa. Mas eu quero colocar minha medalha no peito para sair de lá honrada e muito feliz. Empolgação em realizar o maior evento esportivo do planeta, que muitas vezes é superada pela incompetência. Um país que se mobilizou para sediar a Olimpíada e esqueceu do básico para a população. O Brasil, ele fez exatamente aquilo que a gente achava que ele ia fazer, né? Então, nós não tivemos surpresas. Isso que é triste, porque isso foi feito nos Jogos Pan-Americanos, isso foi feito na Copa do Mundo e está sendo feito nos Jogos Olímpicos. Então isso demonstrou que o Brasil não é um país sério. Ele teve 8 anos para preparar, para fazer a limpeza da Baía de Guanabara, para fazer a segurança, uma melhor segurança pública no Rio de Janeiro, para desenvolver o esporte na escola. Então ele não fez porque ele não quer fazer. Então isso é o que é o triste do nosso país, porque os nossos líderes, eles não querem a evolução do nosso país. Nada é igual do que entrar numa quadra, num tatame ou num campo de arremesso e estar ao lado da torcida. O apoio de se jogar em casa empurra esses atletas. É importante que o brasileiro separe o problema político da real situação esportiva, porque todo mundo que está ali precisa muito de nós, que a gente torça e tenha paixão pelo esporte. Bom, é o seguinte, hoje um dos grandes nomes do futebol brasileiro carregou a tocha olímpica no revezamento no Rio de Janeiro. E essa notícia é destaque no site gazetesportiva.com. O velho Lobo Zagallo também participou da festa. Mesmo muito debilitado em uma cadeira de rodas, ele recebeu a chama olímpica de Carlos Alberto Parreira. Olha, foi uma imagem emocionante. Pela seleção brasileira de futebol, o Zagallo foi apenas bicampeão mundial como jogador, campeão como treinador e como auxiliar técnico, além de ter comandado a seleção olímpica em 96, que ficou com a medalha de bronze. E tocha olímpica tem 13 letras, que é o número da sorte do Zagallo. Então entre lá no site gazetesportiva.com e veja essa reportagem, veja as fotos, como é emocionante. O Zagallo está bem debilitado, bem velhinho, mas ele... E fica até a torcida, né, para que o Zagallo se recupere prontamente. O Zagallo, para quem pôde conviver com ele, ele teve fama algumas vezes de arrogante. Vocês vão ter que me engolir. Mas sempre foi muito solícito, muito atencioso e muito competente também. Não adianta, às vezes as pessoas gostam de denegrir a imagem de quem conquista alguma coisa. E o Zagallo, poxa vida, ele foi campeão como técnico, foi campeão como auxiliar, foi campeão como jogador, conhece de futebol, sabe? Então ele tem mérito nas conquistas dele. Então é uma pessoa que deveria ser reverenciada, e no Brasil não se costuma reverenciar as pessoas que fizeram história no esporte. Mas como é que... Quem foi tirar que tocha olímpica tem 13 letras? 13 letras. Tocha olímpica tem 13 letras, que é o número de sorte do Zagallo. Você viu? Brincadeira. A nossa equipe aqui é Acabei de fazer a contagem, 13 letras. Então, de brincadeira. E aproveitando para mandar um beijo pro Marcão, o ex-goleiro Marcão, São Marcos, que hoje faz aniversário. Então, muita saúde e felicidade, 43 aninhos o Marcão. Tem muita gente fazendo aniversário hoje, até o José Calil, o amável, o afável José Calil, fazendo aniversário hoje também. Um abraço pro Marcão e pro Calil. Voltamos a falar do Coringão, que perdeu do Atlético Paranaense por 2-0 e perdeu também a liderança do Brasileirão. O repórter Felipe Zuboril acompanhou o desembarque do Corinthians. Na manhã desta quinta-feira, o Corinthians desembarcou aqui no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com a derrota na bagagem por 2-0 para o Atlético Paranaense. Não perdeu só um jogo, mas também a liderança do Campeonato Brasileiro. Na opinião dos jogadores, este resultado, no momento do campeonato, não impacta tanto assim. Toda derrota dói, né? Mas a gente sabe que ainda falta muito. O fato de perder a liderança não significa nada. Acho que daqui a várias partidas, acho que ainda a liderança vai mudar pelo fato que tem muito bons times lutando lá em cima com a vantagem muito mínima. Então, isso não significa nada. A gente não deve se preocupar
preocupar, senão deve se ocupar das coisas. A gente não adianta se preocupar e não fazer nada, a gente tem que trabalhar, tem que ter constância, consistência em nosso jogo. Nem fazendo bons jogos a gente está criando, está tendo ocasiões de gol, mas não estamos aproveitando e a gente tem que ser um pouco mais efetivo lá em cima para poder ter diferença no jogo e poder estar mais perto da vitória. A gente vê que está bastante equilibrado o campeonato, está bem aberto ainda. A gente não vê nenhuma equipe aí disparando na frente, então a gente confia no nosso trabalho, né? A gente sabe que essa perda da liderança é sempre ruim, mas a gente confia também que a gente tem um jogo em casa agora para quem sabe recuperar ela. O volante Bruno Henrique pode ter feito a última partida com a camisa do Corinthians. Ele recebeu uma proposta do Torino da Itália por 4 temporadas. Ainda não está certo, mas pode deixar o timão. Não sei até que ponto, né, está essa negociação, mas normal, né, aparecer sondagem nessa janela. Toda janela vai aparecer alguma negociação para jogador do Corinthians, né? Ainda mais a gente brigando por título, né? Normal que apareça. A gente torce para que ele fique, né? Porque é um jogador importante. Com certeza a gente vai precisar bastante dele aí durante o campeonato. O Corinthians só volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira, no estádio do Pacaembu contra o Cruzeiro. Até lá, terá tempo suficiente para se recuperar desta derrota. Sabemos que jogos seguidos, viagem é cansativo, fatiga muito, mas primeiro isso e também semana longa sempre é bom, né, para trabalhar, ter mais tempo de trabalho e isso vai ser bom para nós. Tomara que a gente e os companheiros que estão machucados possam se integrar e estar todo mundo à disposição para o seguinte jogo e assim tá todo mundo pronto para esse jogo. O Corinthians precisa reagir, jogar, produzir mais, ter um nível de futebol mais elevado do que está tendo, para o Cristóvão ter tranquilidade para trabalhar. Não adianta a torcida ficar pressionando o Cristóvão, porque o técnico é Tite, Cristóvão é Cristóvão, quem tem que jogar são os jogadores. Inclusive o paraguaio aí, que também não está jogando nada, está entregando ouro pra caramba. Ele e o Iago, tanto é que o bolo fofo, o fofuríssimo Walter Caixa. Vai falar, Celso? Não. Não? Fim da enquete de hoje do site gazetesportiva.com. O Santos vai conseguir se manter na ponta da tabela nessa rodada? Deu que sim, 60% dos votos. Depois dessas declarações do Godoy, só falo na presença do meu advogado. Pois não, pode falar então, sou seu advogado. Chora, Pascoal. Valtinho fofo. 2. Nos vemos no Jornal da Gazeta a seguir. Tchau, até amanhã, gente. Fiquem com Deus, ainda é possível. Tchau. Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss.